Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Histórias de Sucesso. Se você é obstinado pelo seu propósito, esse podcast é para você. Eu sou a Maria Ângela Tavares de Lima e é um prazer começar essa noite de segunda-feira com você. Já curte, compartilhe, envie o link para os amigos, ative as notificações, porque aqui no Diário do Rio Claro tem conteúdo novo todos os dias. Olha só, gente, a história de hoje é muito especial. Vou conversar com uma mulher de multitalentos, uma inteligência privilegiada e um coração do tamanho do mundo. A minha convidada de hoje já é conhecida de você que nos acompanha, Renata Fonseca. Boa noite. Vai fazer chorar já? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, né? Tá bom. Para me ajudar nessa empreitada, convidei ela também, prata da casa, Gabriela Lourenço. Boa noite. Olá, boa noite. Não chora não, aguenta o coração aí. Que o papo vai longe. Gente, é bacana a gente falar da história da Renata. A Renata que vem de uma família de médicos e teve uma transformação na carreira, um bate-papo que eu tenho certeza que vai te inspirar. Fica aí com a gente que eu tenho certeza que você vai amar. Rê, vamos começar pedindo para você se apresentar. Quem é Renata Fonseca? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil do programa. Não é? Mas acho que a gente pode começar a dizer, eu tô aqui porque eu sou filha de André, né? André e Suzete, né? E devo a eles a minha vida, então acho que primeiro a gente tem que lembrar, né, que eu tô aqui, que se eu sou a Renata Fonseca hoje é porque tem um André Fonseca e uma Suzete, e tem os meus avós por trás e etc, né? E sou irmã do Danilo, né? Tia da Beatriz e do Henrique. Aproveitando, né, a Beatriz, ela tá com 13 anos, agora foi campeã no Ceará esse final de semana. Olha, 200 parabéns! metros de borboleta, pegou o primeiro lugar, a primeira vez que ela pega o primeiro lugar. Uau. 200 metros de borboleta, quem nada sabe que borboleta não é Misericórdia. fácil. Então, eu sou uma tia coruja, muito feliz, né, de tê-los como sobrinhos. O Henrique também tá indo nas suas braçadas ali, Já tá também? nadando, né? Meu irmão casado com a Camila, né, que aí é uma mãe hiper, ultra dedicada, impressionante, Que legal. né? Uma mulher assim, uma fibra mãe. Nasceu tá? pra isso. Tem gente que nasceu Aquela pra mamãe. isso. É aquela mãe, assim. E eu, né, tive aí a honra de estar nesta família e, como você falou, multitalentos, venho de uma família realmente de médicos, né? Meu pai, doutor André Fonseca, muitas pessoas conhecem meu pai. E meu tio também, né, era médico, meu tio Tadeu, minha tia, esposa do meu tio, né, também médica, meus primos são médicos, né, tem aí a família, né, bem diversificada na área da medicina. Meu irmão também Na virou área da médico. saúde. Quando você era criança, você queria ser o quê? Médica? Não. Olha que o papo já começa aí, ó. Eu não queria, porque eu via a vida que meu pai tinha, né, e eu achava que era uma vida muito... Sacrificada? Exige muito sacrifício. Eu vejo meu irmão também, os meus amigos que são médicos. A gente vê, é uma vida assim que você se dedica muito. Não, todas as profissões você precisa de dedicação, mas eu não queria ter aquele tipo Lidar de vida. com vida, né, gente? Meu Deus. No final das contas, eu faço. Acaba lidando com a vida Bom, hoje. Bom, chegaremos lá. Mas era algo que eu não tinha vontade, né? Não se via médica. Não me via. Você nasceu aqui, Rê? Eu nasci em São Paulo, né? Nasci em São Paulo e vim para Rio Claro com 13 anos. Uma idade. Ótimo para mudar de escola, mudar de... E como é que Mudar de foi? tudo. E como é que foi? Obrigada. Como é que foi essa mudança? Quer dizer, aos 13 anos você sai de uma escola, naquela idade difícil de eu se acho que é uma das ambientar. idades. Eu estava falando com uma colega hoje que acho que 13 anos é uma idade assim, é uma das piores idades que a gente tem na fase, acho que é 13 anos, assim, 13 para 14 anos é uma fase que você está saindo da infância, está entrando na adolescência, e tudo parece que tudo de ruim acontece nessa fase. Acontece. E realmente, né? Acontece. E eu tive uma infância, né, assim, de brincar na rua, né? Morava em São Paulo, mas eu brincava na rua. Eu andava de bicicleta, eu subia em árvore, eu fazia casa em cima de árvore. Ouvi dizer que você era bem moleca, né? Eu era bem moleca, eu não parava quieta, eu vivia no hospital quebrada, né? Vivia engessada. Toda machucada. Você foi uma boa aluna? Eu sempre fui uma boa aluna. Excelente aluna. Mesmo sendo da eu pá sou virada, CDF, mas mesmo sendo... Porque às vezes o CDF é quietinho, né?
Minha época falava CDF, não sei como é que se fala hoje em CDF. dia, mas é CDF. CDF. Eu era mesmo, eu tinha facilidade para aprender, tenho até hoje facilidade para aprender coisas novas. Então eu tinha uma facilidade para aprender, eu ia estudar, minha mãe vai estudar, eu ficava com o gibi Na né, frente na do frente do livro. livro. Ela chegava, eu escondia o gibi, porque eu aprendia muito fácil na Não escola. precisava estudar ao mesmo tempo É. que as outras crianças. Eu tinha um tempo de estudo menor. Aí, boa aluna, pais médicos, quer dizer, toda a natureza te levaria Assim, naturalmente para a área da saúde. E você decidiu ser engenheira, por Pois é. quê? Eu acho que veio muito do meu avô. Meu avô, pai da minha mãe, né? Ele foi muito presente na minha vida quando eu era criança. Perdi ele muito cedo, né? Puxa. Eu acho que eu tava com uns 11 anos, mais ou menos, quando ele faleceu. E ele era uma figura muito importante para mim, assim, né? Eu falo assim que meu avô era aquela figura de amor incondicional, assim. Meu avô fazia tudo para mim, mas fazia tudo. Meu avô era aquele vô babão mesmo, Que delícia, né? que privilégio ter um É, desse, né? tive essa oportunidade. E meu avô, eu tinha o meu avô como era, né? Ele realmente era tudo nessa fase. Ele trabalhou na Monarch. E meu avô que desenhou a Monarch circular, sabe? Que é o- Aquela que tem o tinha círculo, o né? círculo. Nossa! Foi meu avô, foi um desenho do meu avô. Isso te encheu de orgulho. Então, acho que isso eu trouxe para mim, essa parte, né, disso do meu avô. Veio para mim. E na hora de decidir a carreira, né, porque a gente nunca sabe o que vai fazer, Não eu sabe. na época, eu falei assim, não, eu vou fazer educação física, não, educação física, na época, não dava Não tinha dinheiro, como fazer, né? e assim, era meio desvalorizado, era um tipo de estudo que você entrava na faculdade porque você não queria fazer mais nada na vida, você ia fazer educação física, vamos falar assim. Hoje não, graças a Deus, Valoriza-se muito, valorizou né, a muito. profissão. Mas como eu tinha uma facilidade muito grande com exatas, Ah, bom. então eu falei, vou para engenharia. Vou seguir esse caminho. Fez onde? Em São Paulo? Fiz em São Paulo. E lá você já começou a sua carreira Lá eu na área comecei da a trabalhar engenharia. na área de engenharia. Eu fui para São Bernardo, fui fazer faculdade lá, para quem conhece, né? Tem uma faculdade grande, chama FEI, né? Eu fiz a FEI, obviamente não foi nos 5 anos, foi um pouquinho mais. Engenharia, Como né, maioria- gente? A FEI tinha uma fama muito sempre, né? Que era fácil entrar e difícil Isso sair. aí. Porque fácil entrar porque eram muitas vagas. Abria-se na minha época, quando eu entrei, eram 720 vagas de engenharia. Uau. Então a quantidade de Aham. vaga era muito Mas grande. pra sair, pra Mas passar, pra ui. passar era um terror, né? Então eu tive uns percalços aí. Se Demorei. formou lá e foi Me direto pra formei Volks? e fui direto para Volks. Fui Como trabalhar na engenheira Volks mecânica? como engenheira mecânica na área de desenvolvimento de motor e transmissão. Quanto tempo você ficou lá? 10 anos na área de engenharia. 10 anos? Na A gente engenharia. conversa sobre isso, eu achei que tivesse ficado É. uns 3 anos. E nesse Pouco período tempo. você E aí depois, morou em São Paulo, Morei em São Paulo, morei em Santos. viajando para São Paulo. Sempre ali. Sempre trabalhei em São Bernardo e aqui em São Carlos também, na época da engenharia. Casada, solteira, como é que foi esse período aí? Solteira? E depois eu fui para a área de pós-vendas, na área de marketing, trabalhar com as concessionárias, num projeto de instalação de serviço rápido. Então aí Entendi. eu viajei o Brasil, né? Aí eu fui para Manaus, fui para Belém, fui para Brasília, fui para Aracaju, fui para algumas cidades, né, que eu conheci, tive Olha a que oportunidade de legal. conhecer. Em que momento surgiu a dúvida de que se esse era de fato o seu caminho para a felicidade? Exatamente quando eu fui para a área de pós-vendas. Quando eu saí da engenharia e fui para a área de pós-vendas, quando você é formado em engenheiro, você trabalha na área de engenharia, todo mundo pensa mais ou menos igual, né? Engenheiro Tem a mesma linha de tem a raciocínio, mesma linha né? de raciocínio. E aí eu fui trabalhar numa área onde tinha pessoas de todos os tipos de formação. Da área de marketing, tem gente de De tudo. todo lugar. É verdade. E aí eu falei, nossa, eu saí de uma área técnica, tô vindo, precisa de técnica para a área que eu estava indo, mas eu precisava lidar com pessoas. Aí foi aí que eu fui fazer uma segunda pós-graduação, que a primeira eu fiz em gestão de projetos, que era porque eu trabalhava Voltada no para o seu projeto, trabalho. e aí eu fui fazer gestão de pessoas. Pronto. Lá. Foi aí. Pronto. A viradinha. Foi aí que deu a viradinha Porque de chave. assim, a faculdade, a primeira pós-graduação que eu fiz foi sacrifício, assim, para conseguir, para estudar, para tirar nota, não sei o quê. Quando eu fui para a gestão de pessoas,
A minha menor Pé nas nota costas. foi 9,5. Nossa. Então, eu aprendia muito fácil. Eu falei, nossa, eu tenho muita facilidade para aprender isso. E eu tinha, né? Falei, Era algo como é que eu tô natural, né? conseguindo ter notas? Eu nunca tive, assim, fora de escola, eu nunca tinha tido nota tão alta, né? Depois, né, eu sempre tive notas boas na escola. Depois, obviamente, no colegial você acaba chutando pau na barraca, né? Mas tudo bem. E aí foi nesse momento que Que eu você entendi. falou, saí da engenharia e vou trabalhar com pessoas. Aí eu aprendi sobre neurociência, né? Na pós, uma das aulas era neuromarketing, aí meu professor falou muito sobre neurociência, muito sobre o cérebro, e aí eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa a mais. Eu era meio que tutora de estagiário, eu ajudava os estagiários, né, a encontrar o caminho ali deles e tal. Aquilo foi despertando algo que eu via que estava fazendo a diferença para eles, né? Eu acho que eu quero fazer alguma coisa assim. Falei, eu vou sair, vou fazer psicologia, vou estudar à noite. Aí surgiu a oportunidade de voltar para cá, para Rio Claro. Entendi. Então eu saí da Volks em 2016, outubro de 2016. E aí em 2017 eu montei o Supera. Quem imaginava que logo depois viesse uma pandemia? Pois é. Então, você abriu o Supera, Abri que o é... Supera em 2017. 2019 a gente estava crescendo muito. Então eu estava indo para o terceiro ano, né, em 2020. se estabelecendo de fato. Muito bem, estava crescendo muito bem. Eu estava com 102 alunos, Olha que maravilha. né, no início de 2020. E estava na fase de crescimento, na fase de expansão. Estava construindo sala, tinha construído salas no final do ano. Estava terminando de fazer a infraestrutura para começar a comprar equipamento. Quando Veio a No pandemia. próximo ano. Com a pandemia não teve como sustentar e você fechou o Supera. Fechei o Supera. Qual foi o momento mais difícil disso? Foi o fechamento mesmo? Foi a luta para... Foi quando entrou a pandemia? Foi quando entrou a pandemia e... Você viu o cenário, falou, não vai dar. E assim, a gente tinha dois extremos muito grandes. Assim, o Supera atendia muito as crianças e principalmente os idosos. E a gente sabe a diferença que fazia na vida, tanto das crianças quanto dos idosos, dos adolescentes e adultos, fazia diferença também. Só que para eles a sensação era diferente. Para os idosos era ali de realmente estar ativo e tal, e para as crianças ajudava muito no desenvolvimento também, né? da escola. Isso. De estar indo. E aí a gente ouvia, né, principalmente o pessoal mais velho, né, os idosos falando, mesmo online, se não fosse Supera, eu não sei o que seria de mim. Aí você falava, eu não posso fechar. Aí as contas vinham. E você querendo manter para esses idosos não perderem. Mas aí tem um momento que você tem que pensar em você. Sim. Né? Eu tava quebrada, assim, eu paguei os funcionários e em janeiro de 2021 falei, não dá mais, não tinha como. A gente estava tentando voltar para o presencial com poucos alunos, mas estava muito difícil. Muito difícil economicamente mesmo, financeiramente estava muito difícil. Para manter, você Para fala, manter, né? eu precisava de mais alunos e era uma época que estava todo mundo também, não é só de sair de casa. Não, era mas também, gente, dinheiro, as pessoas, muitos perderam emprego, outros ficaram com salário reduzido. E aí eles tiravam dinheiro de onde podia, né? Para Ali poder pagar. era um supérfluo, não era uma necessidade básica. Né? Ali era algo a mais. Não era sobrevivência, não era né? Sobrevivência. A escola da criança, ele precisa. Né? O inglês, a criança precisa, é obrigatório. Se você não faz inglês, é obrigatório. Tá? É obrigatório. Se seu filho não tá no inglês, põe porque é obrigatório. Não dá para sobreviver. É uma necessidade hoje, né? Não dá para sobreviver no mundo, né, dos negócios sem inglês. Então, isso era obrigatório. Agora, Supera não era. Então, quebrou. Aí você decidiu ir para hipnoterapia? Como é que foi esse processo? Foi primeiro luto, né? Sim, então. Porque foi muito difícil. Fechar, muito dolorido, foi abandonar um sonho, na verdade. Eu não tinha plano B. Era esse. E eu falava, gente, eu não tenho plano B. O plano A. O plano B era o plano A dar certo, né? Isso. Eu falo, se você tem um plano B, você não tá colocando energia no plano A. Exato. Né? E o Supera é muito bom. Tava tudo perfeito, né? Realmente foi a pandemia. Foi.
E aí você retomou sua carreira como hipnoterapeuta e num determinado momento dessa carreira você acabou se descobrindo como uma comunicadora. Pois Quer é. dizer, você acabou... Não, fui Pois eu que é, descobri, né? sabe que não fui eu, né? Fui eu. Esse pois é foi bom. Pois é. E aí, Rê, uma característica que você falou lá atrás, que é exatamente essa sua capacidade de aprender muito rapidamente, tem feito com que você se destaque muito. Quer dizer, você anda por diversos assuntos com muita facilidade. Então, você fala de esportes, você fala de política, você fala, né, de diversos assuntos. Sim. Tá se divertindo com esse Muito. projeto novo? Muito. E assim, o que é legal é que a gente aprende muito. Demais, né? Né? Então, assim, o que a gente falou durante as eleições, a gente aprendeu muito. Né? Eu Verdade. tive um outro olhar para as coisas, né? A gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Até o papel da gente como cidadã Exatamente. muda, não muda? Sabe, falando de política, né? Um momento que me fez refletir, que eu falava assim, que a gente falou, como é que vai acompanhar? Eu falei, não, tem um aplicativo, você tem um aplicativo que acompanha voto? Eu falei, tem, né? Por que você tem? Por que eu tenho isso? Por que eu comecei a acompanhar isso? Aí eu fui lembrar, né? Porque eu já tô Porque quando preocupada com isso desde sempre, né? Porque quando eu morei em Santos, eu fiquei 5 anos em Santos, trabalhando em São Bernardo, ia de ônibus, voltava, que era o ônibus da empresa. Mas eu fui trabalhar como mesária, né, numa das eleições. E ali você vive um pouco Vivencia ali, né? vivencia um pouco. E aí aquilo, falei, legal, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais, mas não tão a fundo, né? Mas era algo que me despertava. Eu falei assim, não, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso aqui, né, pô. E era legal porque você conhecia um monte de gente, né? Também. Você tá ali como Verdade. mesário, você fala com todo mundo que veio votada. Aham. Então você conversa, as pessoas às vezes contam alguma coisa, contam histórias, tinha gente que ficava lá dentro da sala, do lado de fora, assim, porque não pode ficar dentro, contando a história dela na porta por fora ali, se atendendo as pessoas. Então, foi um momento bem, que eu lembro, assim, que você foi dali pra frente que eu comecei a acompanhar um Conhecimento, pouco, né? né, De mais política. de Nem política. imaginando que em Não, algum momento você que eu fosse estaria usar aqui isso pra fazendo alguma coisa. avaliações disso. Que eu fosse usar pra alguma E coisa. quem ouve a gente aqui contando essa história, quem assiste a gente aqui, acha que tudo foram flores, né, Rê? Mas você desde sempre convive com uma doença, que é o lipedema, que eu vou pedir para você explicar para as pessoas o que causou uma série de dificuldades para você desde o princípio. Mas primeiro eu queria que você falasse, pessoal, o que é o lipedema? Lipedema é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Ela é caracterizada assim, você pode chamar uma gordura inflamada, né, e dolorida. Então, Nos membros. nos membros, é sempre nos membros, né, pernas ou braços. E às vezes as pessoas acham que é só na perna inteira, Confundem, né? confundem. Porque no meu caso, pegou a perna inteira. Mas pode ser só Mas pode ser só na canela, ali na parte de baixo. Só na parte de baixo da perna. Local. Né? Mas é sempre bilateral, tá? Nunca vai ser um lado e o outro não. Ah, tá. Nunca vou ter Ela uma perna com comete lipedema, outra não. bilateralmente. Isso é uma das diferenças do lipedema pro linfedema. Entendi. Que o linfedema é outra doença. Em termos de resultado aparente, assim, quem tem o lipedema tem um crescimento, vamos dizer assim, desproporcional de membros, ou pernas, ou braços, ou tudo ambos. junto, tipo como eu. Quando você tinha lá os seus 13, 14 anos, já havia algum sinal, você já tinha alguma percepção de que você tinha as pernas grossas? Falava, nossa, que corpão lindo, Exatamente. tem, né, um violão. Isso. Ou você já percebia que alguma coisa estava diferente? As pernas eram um pouco mais grossas, né, do que o normal. Já era difícil achar sandálias que fechassem o tornozelo. Quantas meninas passam por isso e nem sonham que tem lipedema? E naquela fase, o que acontece? Eu sempre fui muito ativa, né? Então eu fazia muita atividade física. Então, não fazia sentido aquela perna grossa para uma pessoa que... Não, mas aí vem assim, ela tem a perna grossa porque ela anda de bicicleta. Associava, né, verdade, né? Você anda de bicicleta, por isso sua perna é grossa. A sua perna é grossa porque é biotipo, a sua mãe tem perna grossa. Então, por isso que você tem perna. Então, você não liga. Tá tudo ok. Esse é um dos Não problemas dá aquela do lipedema. atenção, na verdade. Você não dá atenção. Então, obviamente, pra mim era isso. Eu tinha perna grossa porque eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo nessa cidade. Em que momento você percebeu que havia alguma coisa errada, que aquilo não estava certo? Você sempre achou que eu engordei, minha perna tá grossa Não, sempre achei que eu engordei. Eu não fazia ideia de que era alguma coisa
relacionado a uma doença que não fosse obesidade. Vamos falar Entendi. assim. Você sempre achou Achei que eu tava engordando, falei, não, é só fazer exercício que eu volto, Uhum. que é o é o natural. que a gente pensa. Aí eu ia fazer atividade física, fazia dieta e não emagrecia. Tomei remédio, tomava uma época Emagrecia no restante, cinturinha Emagrecia, fina, isso, barriga é. perdia, rostinho fino, pernas Mas e braços perna e braço grossos. continuavam grossos, né? Continuavam, né, o tamanho. E aí você fala assim, o que que você vê, né? É sandália, calça. Quando você vai Justa. comprar a calça, para passar na perna, Não conseguia. passar no quadril, para passar ali, ela ficava folgada na cintura. Sobrava, na Sobrava verdade, na né? cintura. Porque, você tem cintura fina. Não é que eu tenho cintura fina. Eu tenho a Porque perna eu tenho a perna grossa. grossa, a bunda, não, o quadril largo, porque é uma doença. Mas não se sabia. Nenhum médico que você foi em Não. busca de regime, de nada, nem Ninguém imaginou, sabia, porque ninguém sabia. Não, porque não é uma doença tão conhecida. Ela é uma doença que entrou para o Código Internacional de Doenças, né? Que quem pega atestado sabe que tem que ter um CID, Tem que né? ter. Tem um código. Tem um Todas código. as doenças, elas são codificadas. Tem um código. Esse CID foi dado ao lipedema no início de 2022, em janeiro olha de Quantos 2022. anos até chegar? O impacto disso na sua vida, Rê? Quando você sabe que você tem, é um alívio. Porque é uma briga constante com a balança e que você não vence. Ah, então dá aquela sensação de frustração pessoal. Eu não consigo resolver o meu E problema. assim, você acaba tendo um afastamento social, você se isola, porque você vê que as outras pessoas fazem e tem resultado e você faz a mesma coisa e não tem. Não é porque. Tá comparando, na verdade, né? Porque a gente vive de comparação. É normal, né? É normal a gente comparar. Só que, obviamente, eu me comparava com pessoas que tinham que não tinham a doença. Sim, uma situação normal né? ali. Então, eu via colegas que engordavam, faziam um regime e emagreciam. E você eu engordava, fazia regime e nada. Engordava, né? Fazia regime e nada. Então, tem uma hora que eu chutei o pau do barraco. Tem pessoas que não chutam o pau do barraco, tá tudo bem. Legal. Parabéns, né? Acho maravilhoso. Eu sou super fã de quem consegue fazer isso. Mas você chutou Mas o pau. eu chutei o pau da barraca, porque eu tava também trabalho, estresse, não sei o quê. E Então fora era as muita dores coisa, também, né? era muita coisa pra eu lidar. Então, Sofreu bullying em algum momento por conta disso? não sei se sofri bullying, talvez eu mesma comigo mesma. Entendi. Você se criticou muito. Bastante. E assim, o que eu falo muito e que me fez falta, e que eu sempre falo pra quem tem espelho de corpo inteiro na sua casa. É necessário, né? Porque o que aconteceu comigo? Na pior fase do lipedema, só para vocês terem, o lipedema ele é uma doença que acomete a maioria das vezes mulheres. Teve um homem que o meu médico atendeu essa semana passada. Homem é raro, mas tem também. Tem também. Pode ter, porque tem um distúrbio hormonal. O lipedema ele aparece associado ao estrogênio. A booms hormonais da mulher. Então, quer dizer, lá para os meus 13, 14 anos, Quando eu percebi que meu tornozelo era mais grosso do que as meninas, minha perna era mais grossa, porque eu tive ali, né, a puberdade. Então, hormônio, né? Já e aí deu aquele aumentou. boom ali, né? Deu aquele boom, aumentou o tamanho das pernas. E aí, a minha mãe, ela tinha lipedema. E minha mãe, se você pega a foto da minha mãe de criança e adolescente, minha mãe era magérrima, as perninhas dela, nada. E depois, obviamente, a minha mãe teve por conta de anticoncepcional oral. Isso é uma coisa que quem tem lipedema, tomar anticoncepcional via oral, não pode, né? deve, porque a quantidade de hormônio que você está ingerindo é muito alta. Então, minha mãe, por conta disso, e também a gravidez, né, as duas na gravidez minha e do meu irmão, ela aumentou o lipedema dela. Hormônio ali. Hormônio e etc. E sem saber, na Sem verdade. saber né? também. Então, assim, as fases hormonais da mulher dão esses booms e o fator de estresse também, né? O que acontece? As minhas pernas aumentaram muito
numa fase de estresse no trabalho. Ah. E foi além de uma fase de estresse, foi um não olhar para você mesmo? Por isso que Foi. você fala do espelho? Exatamente. Porque Magrinha, aonde eu cinturinha, até morava, onde você via, você tava. Tava ok, né? exatamente, eu morava de aluguel, um apartamento onde não tinha um espelho de corpo inteiro. E eu nunca comprei, tinha um espelho do banheiro, que pra mim resolvia, o espelho redondo, resolvia daqui pra cima, que era o que eu precisava, conseguia olhar o rosto, arrumava né? o rosto, arrumava o cabelo, arrumava não sei o quê. Tava tudo bem. E eu fui engordando. Aí você vai engordando. Hoje as roupas têm muito elastano, etc. Então você vai vestindo, vai ficando mais apertada, mas você vai vestindo. Tudo bem, Aí né? aperta um pouquinho mais, fala, engordei um pouco, daqui a pouco eu emagreço, volto a usar, só que Tá não tudo voltei bem, a vou usar. pensar Só que assim, né? não, né? Só que não. Então você vai se adaptando, só que você não percebe a mudança do seu corpo. Você percebe, mas é sutil. E como ela é uma mudança que não acontece da noite pro dia, você não acorda com a perna grande. Você Aham. ela Ela vai vai aumentando. crescendo, Então você vai se adaptando, se se acostumando. acostumando, seu cérebro vai se acostumando Ai, a que isso. loucura Você que o cérebro é. e vai se adaptando a essa realidade. A mesma Entendi. coisa a dor, né? Eu sentia cansaço nas pernas, sentia. Mas eu achava Constantemente, que né? era, porque hoje eu passei muito tempo sentada, não, porque hoje eu Sempre a passei gente muito acha uma tempo. Você acha desculpa, desculpa né? pra tudo. E aí, quando você descobriu, Rê, foi que ano? Isso eu descobri no início de 2023, Foi o médico de Campinas, se eu não me São engano, Paulo. São Paulo, já especializado nisso. Essa descoberta, você disse que te trouxe alívio, foi no sentido de se perdoar, de falar, ufa, a Exatamente. culpa não é minha. Porque, assim, olha, e libertador, é um alívio libertador. Eu não usava dentro da minha própria casa, eu não usava nada curto. Não mostrava suas As pernas pernas em nem hipótese alguma. dentro de casa. Nem pra Estava você só mesmo. você mesmo, É. né? Olha só. Os únicos momentos que eu não pensava em mim era a hora que eu tava com os meus sobrinhos. Quer ir na piscina? Eu vou. Quer ir na praia? Eu vou. E aí eu tava com eles. Você se libertava dessa dor. Não me importava o formato do meu corpo. Né? Mas E você fora pensava isso, no Mas você. fora isso, eu tenho. Mas dentro de casa, isso assim. Mas, por exemplo, meu irmão mudou pra Fortaleza, né? Eu cheguei pra praia com eles e tal. Mas dentro do apartamento, que a gente tava lá, todo mundo junto, eu tava sempre de vestido comprido até os pés. Pra poder esconder. Porque me incomodava, porque Sim. era um volume muito grande, né? Era algo muito desproporcional. Eu diminui em um ano, né? Eu fiz recentemente, agora eu fui na minha consulta de 6 meses da segunda cirurgia. E as primeiras medidas eu tirei faz um ano. Foi em outubro de 2023, antes da primeira cirurgia, que foi em novembro de 2023. De coxa foram 20 centímetros a menos de coxa. Nossa. Mas aí, para o pessoal entender, Rê, vamos lá. Quando você descobre o diagnóstico, tem o Você tem- lipedema. Você tem como voltar, por exemplo, Não. opa, eu vou fazer um tratamento e minha perna vai afinar? Não. A única forma de afinar é a cirurgia de E lipoaspiração. não dá para fazer a cirurgia sem fazer tratamento. O É o tratamento cuidado é com a alimentação. inflamação. Alimentação, Existe um atividade remédio? física, não existe remédio. Às vezes, eu me deu um remédio. Pode ser que você tenha algum problema circulatório, porque o lipedema, ele também pode afetar a sua circulação, Entendi. né? Problema, Mas não tem uma pílulazinha que Não, Que trate a faz- inflamação. A gente né? imagina que vai- Isso. Então, assim, procedimentos estéticos que queimam gordura, Uma drenagem, por exemplo, a algo assim. drenagem ela é linfática, Não- né? não tem, dá. a drenagem linfática ajuda a diminuir um pouco da sensação de dor, porque pelo menos você não fica inchado da água. Certo. Vamos falar assim, você já Só tava da ali, gordura. Só da gordura. Procedimento, uma coisa muito importante que, principalmente quem trabalha na área estética, precisa procurar se informar sobre o lipedema, porque tem procedimentos estéticos que vão dar efeito rebote, Ah, não devem ser feitos que por não quem tem devem ser feitos. lipedema. Um dos exemplos é a criolipólise. Sim, Que é aquele da queima da olha. E gordura, eu né? fiz. Você fez. Eu fiz, obviamente, que eu estava tentando emagrecer numa época, né? Você vai fazer tudo aquilo que Claro, existe. funciona para os outros, você imagina que vai funcionar em funcionar. mim, né? E dá efeito rebote. Rebote. Aumenta o lipedema. Então, a pessoa que recebe o diagnóstico, ela vai controlar a Ela vai ter que alimentação para controlar- não crescer mais, mas Exatamente. diminuir E para não vai. diminuir a dor. Ah, Porque você vai controlar a inflamação. Você vai Perfeito. diminuir o que causa muito da dor. E era uma dor ao toque mesmo. Era uma dor que quando eu ia tomar banho à noite,
dependendo de como tinha sido o dia, né? Eu tinha um ardor nas pernas. Que loucura. Sabe quando a gente queima de sol sem protetor solar? Aham. Sim. Aquele ardido, era esse ardido que eu Nossa. tinha quando eu passava o sabonete na perna. Gente, que É Era algo loucura. super sensível, o sabonete, né? De Pois é, pensar. uma coisa que você, né? Que é normal. Você Ô, vai- Rê, mas aí, então, ó, descobriu o diagnóstico, você Então, mudou a sua alimentação, Aí você tem que mudar a alimentação. emagreceu naturalmente por Emagrece conta porque- disso. Porque assim, primeiro que você tá fazendo uma alimentação de acordo, porque antes de você fazer regimes, é óbvio que o déficit calórico te faz perder Mas não era mas anti-inflamatório, não era né? anti-inflamatório. Então chegava num platô que você não saía nunca. Ficava sempre naquilo. E aí Aí você você fez desistia. 2 cirurgias Fiz de 2 lipoaspiração. cirurgias, eu tenho que fazer uma terceira ainda. Que foi aí que você viu que diminuíram 20 Isso, 20 centímetros. centímetros de coxa. Vocês já imaginaram, É gente? muita 20 coisa, né? centímetros tá aqui mais ou menos, uma régua de 30. Não, é É. uma altura mais ou menos isso aqui na lateral inteira, assim. Uma borda, Uma vamos borda, pensar assim, né? maravilhosa. Uma borda de gordura. E aí, Assim. como é que é quem passa por cirurgia bariátrica, como eu passei, a gente vivencia aquele emagrecimento em que você se transforma, e isso muda muito a vida da gente. O que mudou na sua vida depois da cirurgia? Olha, eu vou dizer assim, uma das coisas que a gente falou que é importante, que esse tratamento ele é pro resto da vida. Ele Não não dá é pra parar. só para fazer a Não é cirurgia. temporário. Então, o pós-cirúrgico e daqui sempre, eu tenho que controlar a alimentação, tenho que fazer atividades físicas, é obrigatório fazer. Na Rê verdade, não seria come para todo glúten, mundo. Rê não É. toma bebida alcoólica, tem uma série de É. questões, São coisas que refrigerante. chamam, né? Porque tudo que é aquilo que te inflama. É. Então, você tem que descobrir o que te inflama E cortar. e eliminar, ou pelo menos consumir. Hoje eu voltei a consumir algumas coisas, mas numa quantidade muito menor Menor. e muito mais espaçado Do né, que antes. do que Entendi. antes. Então, e dormir regularmente, você ter uma boa qualidade de sono, porque durante o sono é que você tem a Regula os reposição, hormônios. regula os hormônios, desinflama. Então, às vezes, eu dormir é outro pilar, é muito Precisa importante no dormir. tratamento. Entendi. Né? Então, cuidado, e aí ter um cuidado a mais com a parte hormonal, né? Tem esse olhar, na Ter verdade, esse né? olhar para os hormônios, né? Vai entrar numa fase agora, né, minha, né, de não sei quando que vai acontecer, mas vai acontecer, né? Aí a climatério, menopausa, tudo isso. Então, Que vem. preciso olhar para isso. Porque também é um tem que ter período outro olhar. hormonal. As mulheres, por exemplo, que estão. A gravidez é super complicado, tem muita atenção quando tá. Por isso quem é o diagnóstico é portadora. importante, né? Então, quando você é portadora, eu vou falar da doutora Letícia, que ela trata lipedema aqui em Rio Claro, né? Ela teve nenê faz pouco tempo e ela sabe que ela tem lipedema. Então, ela prestou mais atenção durante a gravidez, a Olha gestação, que legal. para que o lipedema não se desenvolvesse Perfeito. durante a gestação. Daí a importância de você descobrir Exato, precocemente. porque aí você consegue controlar, principalmente nos bons. Estresse, né? Você tem que saber lidar com isso, porque foi por conta disso que o meu Que aumentou, aumentou. né? Você usa saias hoje, Hoje eu uso, e hoje se vestidos, você, é outra você pessoa. fala assim, nossa, minha perna tá perfeita. Não tá. Nem a minha, viu? É, Nem nem a a sua. minha. Ela tá De ninguém. ainda tem. E tá maravilhosa. Né, você fala, é uma cirurgia. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia plástica, mas não é uma cirurgia estética. É uma correção, na É uma verdade, correção, é retirada de um peso. de algo Desproporcional. inflamado que estava ali, que com o tempo pode diminuir a sua mobilidade, quer dizer, já diminuía, né? Mas Podia piorar muito, podia né? piorar o sistema circulatório, sistema linfático, mobilidade. Pode até impedir você de andar mesmo, também. né? E ter vários outros problemas, feridas e etc., que você, por conta da circulação não ser boa. Ô, Rê, não estão te cortando, mas tem o dia que você falou pra mim assim, eu consegui fazer uma coisa hoje que me deu alegria. O dia que você cruzou as pernas pela Sim. primeira vez, Olha, depois que de delícia. quanto tempo, né? Pois é, porque Isso pra você foi o auge, não foi? foi. E ainda Coisa hoje E ela ficou Simples. toda bonitinha fazendo assim com a perninha. então assim, porque parece uma coisa simples para quem consegue fazer. Mas Diariamente, pra quem né? não Pra quem não faz, consegue, não tinha como. O volume da perna era tão grande que não dava para cruzar uma perna embaixo da outra, né? Sentar aquela a pose, posição você de fala, índio, né? isso. Essa perna de índio, né? Que todo mundo fala. Não dava. Era impossível. A perna não deixava, cabia. né? Você não tinha. O volume era muito grande.
Eu falo assim, você quer saber o quanto de volume eu tinha? Vai na academia e coloca aquelas caneleiras de peso. Imagina andar com aquilo todos os dias, E, subir escada. eu tive que reaprender a andar Muito depois da desconfortável. Eu cirurgia. lembro, Então, assim, o pós-cirúrgico, às vezes as mulheres vão buscar querendo ter uma aparência estética da perna Perfeita. maravilhosa, Não perfeita. vai Isso ter. você vai ter aí com tratamento, sim, com tá tudo a certo. atividade física, com etc. Mas não é. O pós-operatório, ele não é bonito. Requer um Né? cuidado muito maior, né? E tá Precisa. tudo bem, né, E tá gente? tudo bem. Então, assim, é um pós-operatório, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que o pós-operatório, ele é dolorido, né? Então, você tem que fazer tudo certinho. Pra poder É, dar certo e não, funcionar. você brinca de múmia, porque a gente tem que pôr faixa para poder Sim. impedir. Ficar o tempo todo com ela, né? Fica praticamente de 7, dependendo do grau. O meu grau, existem graus, né, da doença. O grau 1 e grau 2 são graus que. O grau 1 normalmente às vezes nem precisa de cirurgia. Né? Tem uma moça que eu conheço aqui em Rio Claro que ela tá no grau, acho que grau 2. Ela fez o tratamento conservador, faz o tratamento conservador e diminuiu as dores e para ela tá tudo bem, não precisa fazer Ótimo. cirurgia. Mas tem mulheres que precisam fazer Quando vai mesmo, pro com um grau mais baixo. 3. O meu era um grau 3, já quase um grau 4. O grau 4, ele atinge o linfático. Ah, Então, eu Agrava poderia são mais ter mais ainda. problemas isso, ainda. mais problemas ainda. Então, assim, no grau 3, os nódulos de gordura são muito mais aparentes. Você tem várias deformidades na pele. Ela fica realmente Uma casquinha de laranja, o né? tempo inteiro. Não é quando aperta, viu, Não. gente? É o tempo todo. Ela é visível. É, O que vem pra frente? Tem mais cirurgias te esperando? São só essas duas? Eu fui agora, né, na consulta de 6 meses. Tá fazendo um ano agora da primeira cirurgia, primeira. né? Agora em novembro, faz um ano. Eu tenho lipedema nos braços também, né? Isso aqui tudo é lipedema, gente. E você vê que dá pra ver, é visível que é nodular, né? Se você é perceptível visualmente que é nodular. Então eu tenho nos braços, preciso fazer os braços, preciso fazer correção nas pernas ainda, né? Ainda sobrou muita pele no tornozelo, ainda tem pele em cima do joelho, né? Tem gordura ali em cima do joelho. Tem algumas correções que eu Correções pra preciso fazer. fazer ainda. Mas, gente, eu passei de um tamanho GG para um tamanho M. Que maravilha, né? Às vezes eu me pego comprando coisa M e falo, como é que eu vou comprar M? Não vai servir. Não vai Põe servir. serve. Sim. Né? Então, é estranho. Né? Eu diminuí aí 35 quilos desde do final de 2021 para agora. É muito peso, né? Então, é quase uma bariátrica. É uma mudança de vida completa. Eu quase fiz uma bariátrica, mas aí, né, a Denise me falou que eu poderia ter essa Beijo doença. pra Denise Então, Licura, ela foi o anjo da guarda aí. Foi um anjo, né? Foi assim. Que abriu os olhos, né? Porque se ela não me dissesse isso, Você ia eu estar teria lutando feito uma até hoje. bariátrica e ia estar muito frustrada, porque, obviamente, as Não minhas daria o pernas. resultado A minha que mãe você fez gostaria, né? bariátrica e minha mãe tinha as pernas grossas ainda. Você ia estar fininha, Né? magrinha, faltando tudo quanto é energia e vitamina e a perna grossa. E a perna continuaria doendo, né? grossa. Continuaria com dores, continuaria aí com os problemas que o lipedema traz. Então, assim, a Denise foi um anjo na minha vida, e quando eu falo para as pessoas, né, eu costumo, e eu falo assim, eu uso isso porque eu quero dar voz. As pessoas precisam se olhar, e quando eu falo, eu já ouvi, né? Não, é biotipo. Não Gente, é, não é amiga. biotipo. Abre a sua mente, por favor. Se eu for te procurar, se eu fui falar com você, é porque eu identifiquei o lipedema, ele não tem exame para saber se você tem lipedema. É clínico, tem. Ele é clínico. Então, assim, quando eu fui no médico, tudo bem que eu tenho médico em casa, mas meu pai também não sabia da doença, não conhecia. Eu Algo adoeci, muito novo, né? né? Eu fui Adoeci adoecendo em casa sem ninguém sem saber. ele saber também. Né? Então, assim, como não existe exame, é muito a maioria das mulheres, quando vão a um especialista, ela já praticamente sabe que ela tem lipedema. Ela só quer ouvir do médico que ela tem Tem a lipedema. confirmação, A né? confirmação e saber qual a melhor forma de tratamento. Tratamento. Porque ele é muito um autodiagnóstico. Ele é muito clínico. Então, assim, né, se você tem ou não dores, como é que fica a sensação, o aspecto da pele. Se fica roxo, não é, Rê? Fica roxo muito fácil.
Então, assim, Da às vezes você inflamação. fala assim, nossa, eu não lembro de ter batido tão roxo. Não é que você bateu, você não bateu. Não aconteceu nada. Ele aparece do nada. Então, Olha que loucura. a gente precisa Olhar isso, prestar né? atenção nisso. E podemos mostrar um pouquinho mais de vocês para os nossos internautas? Vou fazer um ping-pong, fazer aquelas perguntinhas aqui que eu gosto de fazer. Vão participar também, Gabi? Podemos? Vamos poder. Bora lá? Começar por você, Renata Fonseca, eu amo. O que a Renata ama? Eu amo a vida. Gabi Lourenço, eu amo. Mais ou menos copiando a Rê, Vai ser assim, não do, tem assim, erro. do amar a vida é viver o momento que eu estou vivendo hoje. Eu estou amando esse momento. Bom, eu não suporto. Eu não suporto pessoa que não é leal. Eu não suporto. Eu acho que é muito assim, a falta de ética, a falta de compromisso, a falta de palavra. É, Nossa, falta de exatamente. palavra. Né? E eu respeito muito. Eu respeito muito os meus pais, né? Obviamente, A mãe. o nosso ser supremo, minha mãe que tá lá em cima também agora, olhando por nós, né? E respeito muito Deus, respeito muito Jesus, acho que acho que a gente tem a fé. Eu acho A que é a fé. fé, né? E a fé fé das bem, pessoas. muito bem. A minha fé e a fé dos outros. Eu respeito muito. Eu respeito muitas pessoas que são verdadeiras, mas naquele sentido assim, dela ser verdadeira com você. Dela vir conversar, ela se abrir, ela estar ali naquele momento com você. Então eu respeito bastante isso. Um sonho de consumo, Gabi? Um sonho de consumo. Tem um sonho de consumo? Tenho. Tem. Hoje eu tenho um apartamento, mas eu quero uma casa. Então pra mim é um sonho de consumo. Muito bom. E você, Rê? Sonho de consumo, eu vou repetir, tá? É ter meu passaporte anual da Disney. É verdade, é verdade. Extremamente. Não, eu não vejo. Assim, a melhor parte vai ser eu poder voltar pra Disney e andar sem ficar tão cansada. Sarau. Tudo Que bem que a idade vai delícia. ser Será mas melhor vai ser, ainda. vai ser muito mais fácil, porque hoje eu É. consigo andar muito mais do que eu andava antes. E olha que ela é atleta. Eu sempre pergunto para todo mundo aqui qual o seu estilo. O estilo da Renata mudou antes e depois da cirurgia de lipedema? Sim, agora as roupas são curtas. Aê! Perna Qual que é o seu pra estilo fora. hoje? Né? Tá mais ousada hoje? Eu acho que o meu estilo continua sendo um estilo mais, assim, esportivo casual, né? Eu gosto muito dessa combinação do esporte. Gosto muito de usar tênis. Eu sou adepta a tênis pra tudo. Assim. Tem uma coleção. Então, assim, o que eu preciso mais e que é algo que eu quero, outro sonho de consumo, eu falo assim, é aprender a combinar o tênis com todo tipo de roupa, né? Eu tenho E tem acompanhado, como, né? A gente vê, tenho né? acompanhado Eu mulheres também que não fazem sei, mas eu isso. já vi gente Mas fazendo isso e fica muito bom. Eu quero ser essa, né? De andar com todo tipo de estilo de roupa de tênis. De tênis. De tênis. E você, Gabi, qual que é seu estilo? Eu falo que de um ano pra cá meu estilo mudou. Antes era aquele bem básico, uma calça jeans com uma camiseta já tava ok. Hoje eu já coloco mais roupas de alfaiataria, que fica mais pro lado clássico, isso mesmo. Eu gosto bastante. Muito bom. O que te faz morrer de rir? Nossa, O que tira morrer uma de rir. gargalhada da Gabi? Memes. Memes adoro. Aqueles memes nada a ver, que você ri Que e a show pessoa... é esse, Cláudia? Que show da Xuxa é esse? Que show da Cláudia? Tipo esses memes. E você, o que te faz rir? Gente, são os vídeos, acho que esses vídeos que a gente se diverte Rápidos, mesmo, né? Que as pessoas pegam os memes, os vídeos de humoristas. Eu adoro ver, tem alguns humoristas que eles pegam um tema e cantam. Eu adoro, já vi. Adoro, quando tem o deles, eu E um deles que dança e morre de rir na dança, quando o outro faz, eu adoro. Você ri da risada da pessoa, Dou né? risada da risada. Isso. Eu adoro ver esse tipo de coisa, acho que isso me tira muita gargalhada mesmo. Uma vaidade, Rê. Vaidade, perfume. Eu Adoro. adoro. Não são perfumes marcantes, eu gosto muito de usar perfumes, aqueles body splash mesmo. Ai, delícia. Mas se eu sair de casa sem, eu acho volto que pra passar. Opa, esqueci, voltei. Nossa, eu me sinto, Tá faltando alguma Me coisa. sinto com algo faltando mesmo. E você, Gabi? Eu falo que eu tenho duas vaidades. Eu falo que a sobrancelha tem que estar sempre bem feita. E o meu pé. Eu amo fazer o meu pé. Então eu falo que essa impecável. vaidade está sempre. Gabi impecável. É a máxima. Uma viagem que você fez ou que você queira O que fazer? eu quero fazer, eu sempre falo que eu quero conhecer o Nordeste. Ai, que delícia. Aquelas praias, aqueles lugares assim lindos. É um destino, o Nordeste. E você? Eu quero passar o Natal em Nova York ainda. É o meu sonho. Muito bom. Não dá, pena que não tem mais a Toys R Us, que é aquela
a famosa loja de brinquedos do Esqueceram de Mim, Do né? Natal mesmo, do Natal. Ah, Mas o lado nerd daqui. o lado nerd. Mas é algo que eu tenho muita vontade ainda, é passar um Natal em Nova York. Um vício ou uma mania? Vamos dizer assim, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Pode ser. Eu detesto, mas é um vício, mas não é bom, gente, não é bom. Mas eu tô tentando tirar isso de mim, porque às vezes eu fico perdida com tanta coisa que eu tenho que fazer e Um atrapalha o um outro. atrapalha o outro. Então, assim, preciso ter mais foco em algumas coisas. Mas Perfeito. é um vício, porque um ainda é vício. porque eu não consegui me liberar dele. E você, Gabi, um vício ou uma mania? Ai, um vício, ser organizada demais. Você Sou nos detalhes, com tudo que eu faço. muito Com tudo. bem. Sua maior qualidade, Renata Fonseca? Acho que aprender rápido. Isso seu Eu maior faço. defeito? Eu sou desorganizada. Sua maior qualidade, Gabi? Eu sou muito acolhedora. Eu Esse é o gosto maior de trazer para perto. E seu maior defeito? Ser chata, às vezes, em algumas situações que eu posso deixar de boa, Mas às você vezes não eu quero deixa. ali. Entendi. Livro ou TV? É difícil, né, hoje, sim, porque TV não é TV, né? Seria TV é podcast hoje, né? podcast, YouTube hoje, né? YouTube, seriado, Netflix. que você aprende um monte de coisa neles também, né? Eu vou nos streamings da vida. Livro ou TV? Livro. Facebook ou Instagram? Instagram. Facebook Não, ou Instagram, Instagram. gente. Facebook é só para lembrar aniversário. Fit ou fat? Totalmente fit hoje em dia, muito mais. Fit ou fat? Meio termo. Durante a semana é fit, e no final de semana às vezes é um Tá fat. fat, né? Tá bom. Sedentária? Atleta? Mais ou menos. Preciso voltar à academia, Eu né? também. Sedentário, atleta? Não sou sedentária. Não Longe mesmo, gente. disso. Gasta muito com o quê, Rê? Tênis. Gasta muito com o quê, Gabi? Comida. Que delícia! Um medo. Um medo. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que agradecer todos os dias e abrir os olhos. Então, é não abrir os olhos. O medo de não viver. Boa, Rê. Um medo de não viver tudo que eu quero viver. Até não abrir mais os Os olhos. olhos. Vamos falar assim. O que você considera a sua maior conquista até aqui, Rê? Olha, do último ano para cá, eu acho que é engajar mais mulheres a se olharem e a entenderem, porque é uma em cada 10. Então, a muita quantidade é gente. muita gente. Então, fazer com que mulheres prestem atenção no seu corpo e entendam que isso não é um biotipo, isso é uma doença e tem tratamento. Eu acho que, para mim, cada vez que eu consigo uma que fala para mim, Rê, eu fui no médico, Rê, É uma vitória para você. eu entendi que eu tenho lipedema, Rê, o que que eu posso fazer? Isso para mim é uma vitória, isso é uma conquista. Cada uma que eu consegui ajudar. E você, Gabi, sua maior conquista até aqui? A transição de carreira que eu fiz. Foi lindo pra mim e eu falo assim que eu fiz no momento que eu tinha que fazer. Então, a minha maior conquista. Até aqui. Sua ideia de felicidade? Eu vou ser redundante, eu vou falar de novo, que as pessoas se olhem como pessoas. Seres humanos são seres humanos, não importa nada. Não importa a cor de pele, não importa fé, não importa Sexo, cultura, gênero. gênero, nada. A gente tem que se respeitar como pessoa. Exato. Sua ideia de felicidade, Gabi? A ideia de felicidade é fazer com que, não somente mulheres, com que as pessoas também se enxerguem daquela maneira assim, eu posso, eu consigo. Tirar aquele medo, às vezes, o medo faz parte? Faz. Mas tirar, às vezes, daquelas situações que você fala assim, se eu não encarar, ninguém vai fazer por mim. Então, essa é a minha ideia. Vai lá e faça. Já chegou ao seu Everest? Ainda não. Mas estou a caminho. Já chegou ao seu Everest? Acho que eu já cheguei, desci, tô subindo de novo, vou descer. Picos e vales ali, ó. Porque sempre quando a gente chega tem outras montanhas, Então, acho que é né? aquela Sim. história, você chega no alto de uma, você vê uma outra, você quer ir para aquela outra. Eu acho que isso é uma constante, ter isso como Degraus, constante na vida, porque a vida ela não é linear, né? E isso É um sobe e desce que não tem fim, né, gente? e essa é a maravilha de tudo, né? Exatamente. Você ter essa inconstância, Sim. né? Pudesse definir com uma palavra, qual seria, Gabi? A Gabi, ela é única. Uma palavra para Renata Fonseca.
Eu vou... Que respirada! não, mas é que vem várias coisas na cabeça, Sim. né? Mas uma coisa que você falou no começo e que eu acho que assim, é coração. Que eu sou muito coração, sou muito... Apesar de... Né, Sou muito gente boa. Fala. do meu lado exatas da vida, assim, mas eu sou muito coração. Parte humana. Vou fazer pergunta para você, pedir nomes de pessoas para vocês. Fiquem à vontade para falar pessoas do convívio de vocês, pessoas que já se foram, pessoas famosas, personalidades, quem vocês quiserem. Uma pessoa competente. Uma pessoa competente. Maria Caroline. Você ganha. Deixa eu falar o sobrenome. Isso, para ela identificar. Uma pessoa competente. Uma pessoa competente. Vem várias na cabeça, né? Difícil, né? Sim. Mas eu acho que é a Oprah. A Uau. Oprah. Uma pessoa inteligente. Ai, Viola Davis também. Viola Davis. Pronto, Uma pessoa já viajei. inteligente. Ai. E agora? Pessoa inteligente. Pode usar as duas para as duas coisas, a Oprah e a Viola? Não tem como. É bem próximo, mas não É. necessariamente. Gente. Nossa, não vem o nome. Não tem problema. Um agradecimento. Um agradecimento. A minha mãe. Minha mãe. Maravilhoso. Agradeço muito por ela. Um agradecimento. Aos meus pais, aos meus avós, os meus bisavós, e vai lá pra Toda trás. geração. Todos eles que vieram antes de mim para poder estar aqui hoje. Falta perdoar alguém nessa vida, Rê? Eu acho que sempre a gente tem alguma coisinha que tá em... Acho que, assim, eu perdoo... Hoje eu já entendi o perdão. Eu acho que quando a gente entende o perdão, essa falta de perdoar, ela não existe mais. Você entende ela vira um hábito seu de você entender. Seguir tua vida. Seguir a sua vida. Sem carregar o saco sem de ossos. carregar o saco de ossos, exatamente. Perfeito. Então, não falta perdoar, né? Isso é uma prática comum e que sempre vai acontecendo. Óbvio, você tem uma coisa ou outra que você lembra e você fala, não, tá, ela fez o que ela podia fazer de melhor naquele momento e tá tudo bem. É o que ela sabia fazer e tá tudo bem. Isso. Falta perdoar alguém, Gabi? Não, até esse dia, esse Agora horário, tá. ninguém. Tá tudo bem. Tudo certo. Bom papo. Quem que é bom papo? Bom papo. Alguém que você fala, nossa, faz tempo que eu não vejo vontade de encontrar a pessoa para ter um papo. Tem uma pessoa que faz tempo que eu não encontro e tem um conteúdo muito, muito rico, né? As poucas, não me encontrei muitas vezes, mas tem um conteúdo muito rico, é muito bom quando a gente conversou. Tiago Gonçalves, ele é um cara que tem um conteúdo incrível. Então, poucas vezes a gente sentou para conversar, mas as vezes que sentou para conversar, Foi um bom papo. foi um papo Foi um bom papo. muito bom. Um amigo, o Fabrício Ottaviani. Toda vez que eu estou com ele, eu esqueço de todos os problemas e a gente dá muita risada com as coisas que ele vai falando. Que Então, delícia. você sabe, assim, você se esquece do mundo ali, só se fecha naquele momento, ele tem um bom papo. Maravilhoso. O que você mais ama em você, Renata? Alguma característica sua que você fala, eu sou assim e eu gosto de ser assim. Porque, por exemplo, eu sou desorganizada e eu não gosto de ser, né? Eu sou tonta igual dizer tonta. Toda no sentido de rir de si mesmo, e de se divertir. de não ver tanta maldade. Eu acho que isso, às vezes eu acho... Um trio tonto aqui. Porque as pessoas, às vezes você vê, eu falo, não vi Como isso, assim? gente, não vi. Eu tenho essa tontice. Eu acho que, né, eu gosto de ser tonta. Eu sou tonta, eu vou ser enganada algumas vezes, vou, né, mas... Faz Problema parte. não é faz meu, parte, é seu, né? É do outro, né? O É do problema é o que outro. ele tá fazendo comigo, não o que eu tô fazendo comigo. Exato. Tá bom, não vai. O que você gosta em você, Gabi? Eu gosto daquele momentos que eu trago as pessoas para perto. Que eu gosto de convidar as pessoas para participar dos eventos, para elas estarem lá, para elas serem vistas, não através de mim, e sim através delas. Então eu acho que isso é bem legal, de eu trazer para perto. Meninas, obrigada, que delícia. Pedi pra gente fechar o programa com um conselho, Gabi. Se puder deixar um conselho para quem nos assiste e está em busca do sucesso. Ó, Que pode conselho você parecer daria? clichê, mas é uma das coisas que eu sempre coloco, até quando eu faço workshop, palestra, até nas mentorias. Acredite em você. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar naquele poder que você tem. Então, invista em você, adquira conhecimentos, vá em eventos que não tem nada a ver com a área que você tem, porque ali sai sempre uma boa conexão. Muito bom. Um conselho, Rê, para quem está nos assistindo. Eu acho que se a gente for pensar nessa parte do sucesso, é você ouvir o elogio das pessoas e aceitá-los.
porque a gente se cobra demais. Então, se cobrar menos. Começa a se cobrar menos quando você começa a ouvir o que as pessoas falam para você, de você. Então, aceitar os elogios é extremamente importante. Sim. E a gente tem uma dificuldade enorme, Tem né? uma dificuldade Eu muito tenho. grande de aceitar elogios. E agora, falando né, vou puxar um pouquinho, né, a parte da saúde e falar do lipedema, se olhe mais. Realmente busque informação e ouça, vou falar de novo, ouça as pessoas que estão próximas a você. Se alguém chegou até você e falou assim, eu acho que talvez você tenha lipedema, Vá ver. ouça com atenção. Não venha já com aquela, minha família é assim, é biotipo. Exatamente. Não dê desculpa antes É de. porque eu andava de bicicleta, por isso que eu tenho a perna grossa. É porque. Não, gente, né? Então, Se olhe mais, olhe né? e coloque realmente assim um alerta e vá atrás, porque a vida é muito melhor depois que você entende a sua doença e que você trata ela. Então, ouça. Muito bom. Maravilhosa. Gente, quero fechar aqui com um abraço muito especial para Roberta Prochnow. Querida Roberta, que hoje é aniversariante. dela. Parabéns, felicidades. Nós aqui, esse trio é fã dela, né, Com gente? certeza. Gosto demais da Roberta. Um beijo para você, querida. Obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história, por nos abrir seu coração para falar dessa doença que é importante a gente. Eu falo, o Viva Mais, né? Puxando, né, um pouquinho, o Viva Mais é para isso, né? O programa Viva Mais é para isso. Por isso que eu idealizei, né, e tenho, né, isso como missão, porque a gente precisa dar voz a quem trata e também aqueles quem é tratado. Então, os portadores são muito ricos de informações, Sim. porque a gente sabe o que a gente sofreu. Isso. Né? Muitos médicos tratam da doença. O meu médico, por exemplo, ele trata da doença, mas ele não tem a dor. Eu tenho a dor. Então, eu posso compartilhar a dor. Isso. Né? Então, compartilhar isso, a gente às vezes tem medo de se expor, medo de contar, medo de falar sobre isso, mas se eu não falar, Como que vai ser, como né? que vai ser? Não, Porque tem alguém que falou falar. pra mim, a Denise falou pra mim, e eu sou a vida inteira grata a ela por ela ter falado, ter me dado esse alerta. Maravilhoso. E eu estava preparada para ouvir. Sim. Né? Então, esteja preparado para ouvir quando alguém falar para você qualquer coisa. Verdade. Analise antes de Devolver rebater. isso, porque a gente já é preparado para dar uma desculpa. rebater. Para dar bater desculpa. já. Isso. Você rebate automaticamente. Tudo. Então, assim, tenta não rebater quando alguém falar alguma coisa. Tô falando não só da doença, mas falar alguma coisa para você, tenta não rebater. Ouça e depois você analisa. Pronto. Sim. Né? Acho que isso é importante. Maravilhosa. Gabi, obrigada por me ajudar que agradeço. nesse desafio de conversar com a nossa parceira de Foi todos os muito dias. bom, obrigada. Mais do que isso, gente, obrigada pela parceria de sempre aí com vocês. Obrigada, Tuane Macedo. Quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. História de Sucesso volta na próxima semana, mas amanhã às 8 ao vivo tem Diário Minha TV. Eu espero você. Uma ótima noite e até lá.